Olá, seja muito bem-vindo ao CasaCast, o podcast que traz as principais informações para você que deseja comprar, investir ou conhecer mais sobre o mercado de imóveis. Esse programa tem o incentivo da Souza Andrade Construtora e Humanai Incorporadora e é apresentado pelo diretor executivo Murilo Andrade. Fala, Marcão! Fala aí, Murilo. Garoto! Tudo bem? Bem-vindo! Obrigado. Muito bem-vindo aí, que satisfação poder falar contigo. A mesma aqui coisa. No Boa momento... noite a todos conectados aí. Tá todo mundo entrando aí, vamos dar uns 5 minutinhos para todo mundo entrar. Marcão, super honra falar contigo. Você aí, uma referência para mim aqui no mercado, desde cedo, desde moleque. E aí, poder falar contigo nesse momento que é a maior crise, a maior momento inédito no mundo, para mim está sendo um momento importante. Muito obrigado pelo convite aí, desse começo. Obrigado mesmo por aceitar vir aqui, compartilhar conhecimento, informação, enfim, com as pessoas que estão no mercado imobiliário. Obrigado. Prazer estar aqui com você, eu que agradeço pela oportunidade. E eu vou reiterar, na nossa geração, incluindo seu pai, sua mãe, sua tia, ninguém nunca passou por isso que nós estamos passando. Então, isso é inédito, é um fato histórico, né, da humanidade. Então, é muito legal a gente poder dividir e trocar ideias aqui de como a gente pode conviver e superar isso. É isso aí, é isso aí. Pessoal, alinhando aqui a expectativa, nós vamos conversar aqui mais ou menos 45 minutos, tá? 45 minutos, aí a gente abre para pergunta no final, tá bom? Eu vou continuar dando boas-vindas para vocês que estão chegando aqui, mas já eu silencio aqui os comentários e vou partir para a conversa com o Marcos aqui. E aí, como é que tá a quarentena daí, Marcos? Como é que você tá? Você tá indo lá no programa, né? Show da manhã bombando. Como é que tá esse momento aí? A gente tem esse compromisso de ser ativista da felicidade, então a gente está num veículo que também é considerado essencial, porque é um veículo de informação, e o Show da Manhã passou a ter um compromisso maior do que ser ativista da felicidade, é que trazer dados positivos e alguma coisa que alimenta, o compromisso de alimentar a esperança de quem ouve, da nossa audiência, e isso é mais importante do que conviver com esse sensacionalismo midiático depressivo que está narrando morte igual narra gol de futebol. Então, ou seja, parece que tem uma dissonância aí entre o que é a expectativa e a esperança da sociedade, das pessoas, com seu maior patrimônio que é a vida, e daquilo que é vender notícia de uma forma que o Show da Manhã faz diferente. Então, a gente lançou um tema, fake news, se é fake não é news. Então, ou seja, a notícia tem que ser verdadeira, e a gente olhar o lado positivo, quantas pessoas estão recuperando, quantas pessoas foram descartadas pelos testes, e, logicamente, isso dá uma margem de consolo realista, porque todo mundo está achando, e quem acha perde. É uma experiência nova para todo mundo, para médico, para cientista, para infectologista, e principalmente para nós mortais, né, que estamos convivendo aí com o dia a dia. Sim, fato. E aí, pessoal, só falando um pouquinho aqui do histórico do Marcos, de onde a gente se conhece, quando eu voltei de São Paulo em 2007, o Marcos, né, basicamente liderou aí a maioria dos grandes empreendimentos imobiliários de lá para cá, participação do Marcos como estrategista de comunicação, de posicionamento, também relacionamento com o time comercial, sempre foi muito importante para diversos empreendedores em Goiânia. Então, na medida em que os empreendedores do nosso estado, também fora do estado, fora do país até, o Marcos depois pode contar um pouco de história para a gente, confiaram muito no posicionamento do Marcos, né, à época com a Central do Brasil, para desenvolver esses projetos. Então, nós vamos falar hoje aqui com esse know-how, com esse background de quem mais do que fala, né, que hoje tem muito artista de palco, né, Marcos? Só tem palco, mas quem já entregou, quem já sofreu nesse mercado, quem já enfrentou muita crise junto, né? Meu pai também me conta muita história, outros empreendedores também, que acompanham a gente aqui na live também, já passaram por muito isso. Então, o Marcos tem esse know-how do mercado imobiliário. E nos últimos anos, ele resolveu expandir aí a sua área de comunicação, que é a paixão dele, no Show da Manhã. Já tive um prazer de estar lá com ele, conversando, que são os embaixadores da felicidade. Então,
falar de mercado imobiliário, comunicação, que é a sua paixão, e conectar com felicidade, pô, é uma mistura que para segunda-feira à noite é melhor impossível, né, Marcos? Olha o meu Parabéns lema parabéns pelo seu currículo. esse é meu lema. Be happy. Então, Até a Carmen está aqui da Psicologia Positiva, está acompanhando a gente também aqui, enfim. muito legal. Então, eu estou pronto. A hora que você quiser Legal. começar o Bora lá. Já estamos no play. A primeira pergunta você já deu um pouco da sua visão aí, mas como comunicador, né? Como estrategista do mercado imobiliário, como é que você está vendo todo esse movimento aí, né? Falando um pouco de Goiás, Brasil, mundo, o seu olhar assim um pouco nesse começo um pouco mais amplo desse momento que nós estamos passando. Ô Murilo, e todo mundo que está acompanhando o bate-papo, eu acredito que a gente sempre trabalha com uma visão de oportunidade e potencialidade. E isso está inspirado na física quântica, onde o materialismo ele deixa de existir em momentos quando a população está evoluindo. E o mercado imobiliário, se a gente olha para trás, parece que foi ontem, né? E se a gente olha hoje, parece que já é amanhã. E isso quer dizer o quê? Se deu um salto. As exigências, o comportamento e a inovação da população, principalmente com o advento da tecnologia, da internet, fez com que o mundo ficasse globalizado na sua maior expressão. Então, todos os acontecimentos você tem acesso imediato. Então, antes, o mercado imobiliário, para ter acesso a algumas inovações na arquitetura, na própria engenharia de construção, tinha um tempo e um delay muito grande em relação a mercados mais desenvolvidos, principalmente se a gente fala daqui do universo geográfico de São Paulo, por exemplo. É uma distância tão pequena, mas tinha um delay muito grande, um atraso muito grande na visão de toda a inteligência construtiva. E se a gente falar nos avanços de Dubai, de Singapura e de mercados mais complexos, então a gente tinha um distanciamento muito grande. E com a inovação, essa coisa ficou espontânea. Você não precisa mais pegar avião para você viajar pelo mundo. Quando você vai e experiencia, é muito legal, mas você tem muita informação. E a população também, o mercado, passou a exigir mais, e com mudanças de conceitos. Quem diria que hoje, qualquer garoto de 18 anos, que antes, quando completava 18 anos, queria tirar a carteira de habilitação e ter um carro. Hoje ele não quer carro, ele quer ter o Uber, ele quer investir grana em outra coisa. Os espaços, nós que lançamos muito condomínios horizontais, as pessoas queriam fazer uma casa de 550 metros, 800 metros, e hoje você quer uma área coletiva muito mais exigente e você aprendeu a otimizar os espaços de convivência. Então, toda essa mudança é um acontecimento que eu associo à física quântica. Porque a nova consciência das pessoas, a nova consciência do mercado comprador e consumidor, fizeram uma exigência natural, onde quem tem que ofertar tem que acompanhar tudo isso. Então, esse momento ele é muito importante para a gente analisar o seguinte: nós estamos diante de um quadro que nós temos que entender que essa é a filosofia não mais de viver com qualidade só, é do bem-estar. O bem-estar ele é muito mais amplo que isso. Você tem que ter um entendimento disso. E o mercado imobiliário representa aquilo que sempre as pessoas tiveram como sonho, ou seja, o meu espaço, o meu aconchego, onde eu me faço me sentir, onde eu sou feliz. E o tema felicidade hoje ele é essencialmente ligado à consciência humana. As coisas têm que se transformar de uma forma que o ser humano se sinta feliz e com a abertura de uma nova consciência, que é uma nova forma de viver. Esse é meu entendimento. Entendi. E assim, te parafraseando, nesse contexto todo de reclusão, de ficar em casa, de rever os valores, você está entendendo que o mercado imobiliário ele vai ter um momento ainda mais valorizado, ainda mais requisitado na vida das pessoas. É isso que você está em síntese dizendo, né? Eu acredito que o grande lance do mercado imobiliário é aproveitar esse momento que as pessoas estão se reconectando com aquilo que importa de verdade, que é, de novo, estar juntos, que é, de novo, estar reunidos, porque essa quarentena proporcionou muitas experiências de filhos que reencontrar com pais,
né? Porque os filhos estavam terceirizados nas escolas, de inglês, de não sei o quê, de mais não sei o quê. Né? E esse momento é convívio 24 horas, espaços são muito importantes. Né? Essa demarcação significa amor. Então, ou seja, você voltou a ter um ambiente de amor nas relações dentro do seu próprio território. Então, esse seu território passa a ser, de novo... Ó, falando de amor aqui, teve invasão aqui, você conhece, né? Teve invasão aqui do meu pequeno. Fala um oi aqui, filhão. Home office é assim, né, filha? Papai tá aqui numa live, tá? A gente fala daqui a pouco, tá bom? Eu quero ficar aqui. Tá, não, a mamãe tá te esperando lá embaixo, tá bom? Ô, Marco, papai agora não vai poder falar, tá bom? Vamos lá. E aí, se eu conheço um pouquinho da sua cabeça aí, falando de posicionamento de pessoas e empresas, quando você puxa para esse lado, que para você sempre foi, né? Nunca mudou, né? De conexão com a família, igual esse momento aqui agora, de conectar com o que mais importa. Se você falando de estratégia de mercado imobiliário, você entende que as empresas e as pessoas devem meter o pé nisso, né? Nessa comunicação, falar, explorar. Mas como isso pode ficar também um pouco meio... Como é que isso pode não soar aproveitando do momento? Como é que isso pode ser verdadeiro do ponto de vista de comunicação? E eu sempre estou puxando aqui para pessoas individuais, né, profissionais liberais, que acompanham muita gente aqui, para empresas também. Como é que isso pode não soar, entende? Aproveitar o momento e sim, genuíno? Tem parte de uma premissa que ela é muito antiga, mas ela é muito verdadeira e muito oportuna. Em momentos de crise como esse, ou em momentos de desencontros como esse, tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Então, ou seja, o mercado imobiliário tem que assumir uma posição de que ele não pode se omitir nesse momento. Nós estamos assistindo uma carência, uma necessidade das pessoas de se reconectarem com o seu lar. Ninguém vai ser igual depois dessa crise, depois dessa pandemia. Ou seja, eu brinquei hoje no show da manhã, porque tem uma música do Roberto Carlos que foi feita há 40 anos atrás, mas ela é muito oportuna. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. O seu orgulho não vale nada. Você vai ter que aprender a ser gente. E ser gente é isso, relacionar. Então, é uma grande oportunidade de, novamente, vender e fazer com que as pessoas se conectem com a coisa mais importante da vida delas, é o sonho delas, que é esse momento de estar junto, esse momento família, esse momento de realização. Então, é uma oportunidade que o mercado imobiliário deveria despertar rapidamente e impor um mantra de que isso aí vai passar e você tem que ser feliz. E você vai ser feliz aqui. Onde? No espaço que você está desenhando para ele, no espaço que você tem consciência para poder projetar uma família que vai sair de uma crise muito mais fortalecida, que vai sair de uma pandemia valorizando muito mais a vida, né? Que é o maior patrimônio dela. Então, o carro, o status de bolsa de valores, de XP, isso não tem valor nenhum a partir de agora, entendeu? Então, ou seja, onde é que eu quero passar meus melhores momentos da vida? Na minha casa. Então, vamos fazer com que as pessoas respirem isso. E o mercado tem a obrigação de estimular e entregar isso. Eu entendo assim. Saquei. Você puxou um fio da meada aí de investimento, né? Então, ficou muito claro aqui no seu posicionamento a direção para as pessoas que estão ouvindo a gente de se conectar com isso e desde o corretor que vai atender um cliente ter esse momento de valorizar essa questão da família até uma empresa que vai lançar uma campanha, como que ela pode se posicionar dessa maneira. Ficou bem claro. Do outro lado, você puxou o fio aí do investimento, nós também vivemos um momento histórico, né? Assim, de queda atrás de queda de bolsa de valores e um movimento insano de desvalorização instantânea de ativos não físicos, né? Não imobilizados. Como que você, pela sua experiência, se posicionaria frente à questão do investimento, né? Eu já vivenciei momentos contigo aí de ter que falar disso, né? De ter que falar de investimento, de retorno. E o mundo é outro, né? Airbnb está aí, enfim, a locação on demand está aí, enfim. Como é que você enxerga esse posicionamento de comunicação, de marketing frente ao investimento e esse momento econômico tão disruptivo e complexo que nós estamos vivendo do ponto de vista de investimento?
A gente tem isso aí de uma forma muito explícita, onde todas essas inovações, que elas vão voltar com um outro posicionamento, mas com o tema de combater a aglomeração, que é a melhor forma de você fazer prevenção da pandemia que está instalada, então esses conceitos se perderam no ar aí, porque o Airbnb, por exemplo, está fechado. Os coworkers estão fechados, até por recomendação e decretos de governo em função da orientação do Ministério da Saúde. A sua casa está aberta. Qual que é a aglomeração da sua casa? São os seus. Então, eu acredito que nós temos a oportunidade de desmontar um pouco de um pessimismo que se instalou no mercado imobiliário versus uma oportunidade de se ganhar dinheiro fácil, ou se ganhar dinheiro com bens não materializados, vamos chamar assim. Porque, querendo ou não, qualquer empreendimento imobiliário, nesse momento, ele pode não ter valorizado, mas ele não se desvalorizou. Tem gente que pegou aí a bolsa com X e hoje é menos 5x. O dólar bateu na casa de quase 6. Né? Então, tudo isso é um movimento que nós já vimos lá atrás. Nós que temos uma experiência em quilometragem rodada, eu lembro que muitas vezes eu tive que enfrentar empreendedores que falavam, não, nós não podemos lançar agora porque nós estamos em crise. E você afirmar que era o melhor momento de lançar. Eu tenho uma experiência com seu pai, com a IBM, que eles queriam adiar um lançamento e nós garantimos que podia lançar e foi vendido um empreendimento ali perto da Serrinha do Campo do Goiás em menos de 48 horas. Venda total do empreendimento. Então, a gente demonstrou para o mercado que esse momento é um momento de você ter um pouco mais de ousadia, mas uma ousadia construtiva, uma ousadia que estimula as pessoas a reencontrarem com aquilo que eles querem, que é ter um patrimônio que proporciona coisas saudáveis para ele, que eu chamo de ser feliz. E esse momento é o mesmo. Então, se tem corretores aí assistindo a nossa live, vocês têm que voltar a ter o coração de antes. O coração que vocês sabiam falar de coração para coração, que vocês estão ofertando uma coisa que é uma realização e tem se demonstrado em todo momento de crise um porto seguro, em qualquer moeda. Né? Que vamos ter novos conceitos de espaços, ao invés de 5 suítes, eu quero só 2, ao invés de ter 400 metros, eu quero ter 80, mas com a área de lazer que atenda uma coletividade, que eu possa reunir com os amigos, que eu possa ter diferenciais nesse momento, mas tudo isso com o mesmo fundamento. O que eu quero? Eu quero investir seguro, eu quero ter um patrimônio que amanhã eu não vejo ele voando. Não é qualquer alteração do rumo econômico que ele faça fumaça. Tá? Então, no mínimo, eu tenho que garantir o que eu investi nele, e não nessa gangorra dos investimentos que a gente vê por aí. Então, o mercado imobiliário tem uma moeda muito forte, né? Não só para quem compra, mas para quem vende. Não só para quem empreende, mas para quem quer o benefício do empreendedor. Sim, faz total sentido, faz total sentido. E aí, eu quero aproveitar aqui um pouquinho de experiência no mercado imobiliário mesmo, de, como você falou, de outros carnavais e de enfrentar outras dificuldades, porque nesse momento muitas pessoas têm dificuldade de ver luz no fim do túnel, né? E quem já passou por vários túneis sabe que eles passam, né? Eu tenho dito que nós pegamos, de um lado, a maior crise da nossa geração e, do outro, nunca foi tão fácil comprar um imóvel no Brasil. Nunca. Assim, eu vejo vocês contarem e falarem do que eu já peguei nos últimos 14 anos também. Quando a gente analisa juros, nunca foi desse jeito, tão baixo desse jeito. Quando a gente analisa inflação, nunca foi tão baixo desse jeito. Quando que a gente ia imaginar que um banco ia perdoar 6 meses de parcela? Então, é disruptivo de um lado e disruptivo do outro. Quem viveu no mercado imobiliário há mais anos está falando, gente, que facilidade é essa? E daí eu vou, mais para frente, eu quero falar um pouquinho de demanda atual, os dados recentes, para você fazer uma análise. Mas como é que você faz uma análise histórica, né? Assim, do mercado imobiliário, de outras crises comparadas com essa, comparando o cenário macro do mercado imobiliário? Essa crise, na verdade, ela não é uma crise, ela é uma pandemia. Então, ela tem alguns elementos que são novos no processo, são
muito novos no processo e a gente não passou por isso. Mas isso eu vejo como um grande fator de fazer com que as pessoas se reconectem àquilo que ela tinha perdido um pouco. As pessoas tinham entrado no automático e estava tudo muito legal. Então, ou seja, qual que é a minha vida? Minha vida fantasiosa no Instagram, minha vida fantasiosa nas redes sociais. Eu poderia ter um tipo de relacionamento superficial para poder mascarar minhas carências, ou poderia ter uma vida que não refletisse aquilo que é o meu eu de verdade. E as pessoas, com esse momento, têm que se reencontrar com elas mesmas. Então, esse é um elemento muito novo. Por outro lado, as crises que nós passamos, ou pseudas crises, eram só econômicas. Ou seja, criavam uma margem de insegurança ou de fragilidade em função daquela garantia ou da segurança econômica. E essa não, ela tem um valor agregado, que é a falta de garantia e segurança da própria vida. Porque da forma como se estão anunciando, parece que o mundo vai acabar amanhã, que todo mundo vai morrer amanhã, sendo que tem mais mortes por homicídio, mais morte por dengue, mais morte por câncer, por falta de infraestrutura sanitária no planeta, do que morte pelo coronavírus. Então, batendo isso no liquidificador, quando a gente pegou a crise do dólar, na época do Fernando Henrique Cardoso, depois pegou a crise habitacional dos Estados Unidos, que implodiram tudo em função de vender papéis, depois que todo mundo achou que o bom era IPO e fazia volume de negócio na Bolsa sem ter o que entregar, era tudo fictício. Né? Então, quem se demonstrou competente, profissional e verdadeiramente comprometido com o negócio, todos eles sobressaíram de forma vitoriosa nesses momentos de crise. E vai ser assim agora, porque nunca se esteve tão fácil como você colocou, ou seja, não é crise econômica por falta de dinheiro, não é crise econômica por uma alta de uma inflação, é um momento de transição em função de uma pandemia que mudou os ângulos de convergência do processo. Agora, quem é que se estabelece agora como padrão de garantia? É o patrimônio. O patrimônio, o que é? Seu apartamento, sua casa. E quem oferece isso? É o mercado imobiliário. Quem entende disso são os empreendedores. Quem são os grandes operadores hoje? Não são os caras da XP, são os corretores de imóveis, que entendem disso de todas as formas, né? Da localização, do espaço, do entendimento, do mercado, da economia. Então, vocês têm a bola da vez outra vez. Então, tem que entender isso. Né? Eu não sou operador de bolsa. Eu entendo do mercado imobiliário. Né? Eu não vou trabalhar com ganhos futuros. Não, se eu ganho agora, eu tenho pronta entrega para você. O futuro, se eu te entrego daqui 2 anos, eu estou lançando agora. Então, é um discurso que volta à realidade. É palpável para qualquer um que esteja nesse momento de fragilidade com tanta desinformação e contra-informação. Legal. Legal, Marcos, que você levanta a bola para eu cortar, né? Você já puxa o fio da meada da próxima conversa. 58% das pessoas estão lendo mais do que liam antes, especialmente notícia, né? E aí você hoje, como é a referência de rádio hoje aqui no nosso estado, né, com o Show da Manhã, tá até batendo aí muita gente no Brasil, né? Como é que você, que está nesse mundo aí mergulhado, no streaming, né, no Facebook, nos aplicativos de música, quer dizer, a Jovem Pan está plugada em todo meio de comunicação e de promulgação de notícia. Como é que você recomenda que as pessoas se blindem a notícias falsas? Assim, o tal do fake news. Eu sei que seria depois diariamente lá no seu programa, né? O que você tem assim, para dar o resumex do que você está vivendo de fake news? E como é que você recomenda uma estratégia? Essa live chama anticrise, né? Inteligência anticrise. Enquanto durar esse momento. Como é que você tem de lidar com esse anti-fake news? Como é que você recomenda essa estratégia? Eu brinquei hoje porque circulou nas redes sociais falando que era do Cortella, depois o Cortella publicou um post falando que não era dele, que atire a primeira pedra quem entender o que está acontecendo. Seja presidente, ministro da Saúde, né? Ou seja, porque ninguém está entendendo nada, não tem provas científicas. Né? Penso, né? Então, tem que rir para não chorar. Né?
Exatamente. Então, eu parto do seguinte princípio. Essa pesquisa que mostra que 58% das pessoas hoje voltaram a ver televisão, ler jornais e ouvir rádio, é da Endelman. E foi uma pesquisa realizada com muita precisão e um momento muito oportuno. Então, é o seguinte, a gente brinca que se você está conectado, não tem como você ter fake news. Por quê? O problema da fake news são as redes sociais, porque todo mundo virou agente de comunicação. Todo mundo quer dar uma notícia e não checa se é verídico ou não. Então, ou seja, vamos dizer assim, são correios, mensagens de tribos. Então, se tem uma tribo que quer disseminar um tipo de assunto para defender, para atacar ou para proliferar alguma coisa, ele pega uma notícia ou inventa uma notícia e faz aquilo virar verdade. Tá? Então, a gente já trabalhou com esse propósito aí, ou seja, de manipulação de massa, onde se uma mentira contada muitas vezes virava uma verdade. Né? Não precisamos de ir na fonte. E hoje o mundo está globalizado, como era a proposta de que o meio é a mensagem, o meio realmente virou a mensagem. Todo mundo está produzindo uma mensagem. Mas, nesse momento, você tem que buscar fontes confiáveis. Porque um jornal não pode dar uma notícia falsa, porque ele pode ser desmentido no dia seguinte ou no minuto seguinte, e ele perdeu um patrimônio histórico de uma vida, como é o caso dos principais jornais do país. A Jovem Pan, por exemplo, que é a maior rede de rádio do Brasil, nós deixamos de ser rádio e viramos TV. Então, nós hoje somos uma plataforma de comunicação com um jornalismo muito eficiente. Então, eu tenho informações vamos assim, de primeira mão, de forma muito criteriosa. A Jovem Pan hoje tem um jornal da manhã, que é um tradicional desde a época de Rádio Pan-Americana, porque a Jovem Pan nasceu da Rádio Pan-Americana do Brasil, virou Jovem Pan, permanecendo o PAN de Pan-Americano, e jovem porque ela inovou em todo o processo. Então, o Jornal da Manhã praticamente pauta todos os jornais. Eu tenho o Pingo nos Is, que é um jornalismo hoje com um critério muito grande. E, logicamente, o dia todo a Jovem Pan News está trazendo notícias. E tudo com critério, tudo medido, tudo fiscalizado antes e levantado a origem antes. Então, a gente conhece a fonte. Então, o Show da Manhã vem com uma proposta diferente. Já que nós temos esse volume de notícias, como é que a gente traduz essa notícia? Sem inventar. Então, ou seja, eu não quero saber quem morreu, eu quero saber quem recuperou. Então, porque teve avanço na ciência, teve um diagnóstico mais preciso, porque as mortes está todo mundo dando. Né? Eu quero saber, por exemplo, de onde saiu o evento da cloroquina. Então, se você for pesquisar, os nossos ancestrais já usavam a planta da cloroquina, né? Que ela vem da quina, que era uma árvore que foi adaptada no Brasil, uma planta. Então, tem todo um processo que os cientistas, por exemplo, já teve uma quebra de patente, então a cloroquina é genérico. Será que eles implicaram com a cloroquina porque eles precisam descobrir algo que seja exclusivo para vender pelo preço que querem? Então, tudo isso a gente vai checar, mas de uma forma positiva, né? De uma forma onde a gente possa dar uma notícia que a pessoa falou, eu quero parar aqui, eu quero ficar com vocês, porque vocês estimulam a minha alma, vocês estimulam a minha esperança, vocês fazem com que a gente sinta que a gente pode ser feliz e viver com a realidade não utópica, mas com a realidade que é para construir, e não somente para poder fazer o sensacionalismo. Então, a gente trabalha com essa pegada, com essa linha, sim, que é o que vocês fazem. Né? Quem é empreendedor nesse país, ninguém destrói. Empreendedor é alguém que constrói. Né? Vendedor é alguém que vende, para vender. Eu tenho que entender sua alma. Eu não vou vender para você se eu não trazer alguma coisa que vai acrescentar na sua vida. Sim, sim. O fato é que eu aprendi também que a gente tem que pegar algum curador, algum filtro para escolher o nosso conteúdo. Então, uma live como essa, a gente pode estar falando um monte de potoca aqui. Só que se alguém puder filtrar, escolher uma curadoria para você pegar o conteúdo que está alinhado com o que você realmente acredita e também que questiona o que você acredita, né? Porque ficar batendo na mesma tecla também aí não adianta, né? Ficar com o mesmo conhecimento, o mesmo recurso também não faz sentido. Quando a gente olha para pessoas físicas, profissionais liberais e para empresas,
eu tô vendo uma movimentação também na questão da comunicação, né? Dos meios de comunicação. Você falou bem que a Jovem Pan era rádio, virou TV, hoje está nos streams. O que você pode dar de sugestão, assim, ou de recomendação para quem está... O que a gente observei lá, o maior índice de procura de cursos digitais, seja para fazer um anúncio, seja para fazer um treinamento online, estão acima de pessoas de 35 anos, né? E que vão agora estão sendo jogados na aceleração desse mundo digital, né? Então, o maior orgulho aqui do meu pai fazendo live, fazendo reunião online bombando, né? Deitando como se tivesse feito desde o começo da carreira. Então, como é que você pode falar para as pessoas assim, olha, se liguem nesse movimento da comunicação e se posicionem assim frente a isso? Porque tá mudando demais, né, Marco? Assim, e agora, então, todo mundo em casa, quem imaginava isso? Né? Já diria Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Então, depois disso de comunicação, de posicionamento em vários... Como é que você orienta as pessoas? Porque tem muita gente meio desorientada também agora. Então, dá uma diretriz para essa galera. Eu vou pegar um exemplo que esse final de semana foi muito interessante. Eu vi a Rita Lee já no auge da sua idade, mas com um espírito muito jovem, mandando um recado musical junto com o Roberto Carvalho, que é o marido dela, numa música muito legal, e ela cantando que ela já está de saco cheio de tudo isso. Então, a experiência do seu pai fazendo live deve ser igual à minha, tá? Porque eu tive que entrar no mundo da inovação e da tecnologia por uma questão de poder acompanhar o mercado, poder se ligar no mercado e poder estar conectado, tá? E a gente tem que ver hoje que as oportunidades com os avanços de tecnologia e inovação também tiveram avanços na forma de você conduzir sua vida. Então, hoje, uma pessoa de 70 anos ela pode ter espírito de 30, que é o público de 35 anos que está buscando conexão. Assim como tem gente de 35 anos que tem espírito de 90, que não quer nenhum tipo de aceleração nesse processo. E curadoria, você tocou. É muito legal quando você faz uma curadoria que você olha a sua jornada e você sente que você foi se transformando, mas você deixou marca registrada, né? Então, não é só de contar, como nós começamos a live, porque tem muita gente que usa o palanque para poder fazer discurso, mas se você pegar, me cita um caso concreto, ninguém entrega, ninguém tem um registrado. Se eu for lá nos anos 97, 98, se eu pegar o Elbio da IBM, ele vai colocar no papel todos os casos que nós estamos contando aqui, como foi isso tudo. Está registrado lá na jornada dele. Se a gente for um pouquinho mais à frente, se pegar o próprio Adão, da Adão Imóveis e da Souza Andrade, ele tem registrado momentos como Beautiful e outros que foi muito legal nessa jornada. Se a gente for um pouco mais na frente, quando a gente se conheceu, tem a Opus com o Denner, que está registrado todo o seu histórico, assim como a Terral, assim como a GPL, uma série de outros fatores. E todos eles também aprenderam a se reconectar. Então, hoje estão todos aí com um legado muito legal da jornada deles, mas todos aprendendo e se comprometendo a entregar produtos novos, fazendo comunicação nova, tendo uma conexão nova com o mundo, com o mercado e com os seus clientes. Então, eu acredito que isso é uma necessidade de quem não quer parar no tempo. Então, comunicação hoje. Então tá bom. Resultado não é view nas redes sociais. E nem curtida. Resultado é o desempenho da entrega, ou seja, quanto que eu vendi, quanto que eu não vendi, como é que funciona, ou qual foi o objetivo dessa comunicação. Então, tudo isso a gente tem que olhar com a outra visão. Não, eu tenho 500 mil seguidores. Tá, então você dá conta de vender 10 apartamentos para mim? Porque ter 500 mil seguidores depende da forma. Eu prefiro ter 50 que tenham um posicionamento mais comprometido com aquilo que a gente está se propondo. Então, essa nova leitura da comunicação, ela é muito, muito importante para quem está fazendo, para quem está comprando e para quem está assistindo. E aí, quando volta na pesquisa, que as pessoas, num momento como esse, estão voltando para os veículos tradicionais mais do que rede social, isso demonstra esse bate-papo que nós estamos falando aqui. Ou seja, eu preciso de informação com confiança, eu preciso de informação que me dê tranquilidade, que eu possa ter segurança em confiar. Então, a comunicação é isso, né? Então, não é somente a gente ter view ou a gente ter like
Não. Qual é o objetivo? O que a gente consegue com ela? Então, Show. penso que esse é um momento também de transição disso. Show, show, show. Abri agora aqui os comentários aqui da pessoa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, algum comentário para o Marcos, está aberto aqui a nossa área de comunicação. Eu vejo assim que ao longo da minha trajetória no mercado imobiliário, o quanto que a educação faz sentido. Pô, Marcos, estão te marcando aí. O que é isso aí? Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Olha aí. Uau. Olha o amor. O amor está no ar. Aí, Marcão. Aí, ó. Olha aí. É brincadeira. Eu acho que você apertou algum meme aí, ó. Aí agora saiu. Não, saiu. Aí. Marcão, você fala tanto amor, tanta coisa boa, que você foi flechado pelo coração. Inédito. Nossa Senhora. Na história do mercado imobiliário. O que eu ia falar é o seguinte, que eu tenho uma perspectiva aqui dos negócios que vão já cresceram fortemente e vão crescer fortemente daqui em diante. Então, ensino à distância, entretenimento online, né? Então, aqui no ensino à distância, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as empresas e os profissionais de venda estão sendo testados para esse contato, esse relacionamento com o cliente. Então, tanto do entretenimento online, quanto do ensino à distância, as ferramentas de trabalho remoto, quer dizer, o Instagram, o Zoom, o Meet. Então, o que eu estou provocando aqui é o seguinte, por que as empresas têm tanta dificuldade de se conectar, de fato, com o que o cliente espera? E eu estou falando tanto do corretor individual, quanto as empresas. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia, né? O que vai crescer, a telemedicina, por exemplo, para os médicos, né? Isso tudo vai explodir. E ninguém está muito preparado para isso. Então, no seu olhar aí, como é que você... Uma dica para quem está aí na área de comunicação, para quem faz seu próprio marketing ou quem é da área de marketing, o que eles podem fazer para atingir o objetivo do cliente, realmente? A dor dele, né? A gente vem nesse contexto novo. A gente vem observando, e esse momento, a gente tem que fazer uma reflexão de como a gente vai sair desse momento. Como é que vai ser a vida pós-pandemia? Boa. Porque nós estamos assistindo aí com a quarentena, o fechamento de restaurantes e bares, ou seja, um consumo através do delivery. Isso não vai voltar atrás. Pode ser que quando tem a abertura novamente dos bares e restaurantes, se criou um serviço que as pessoas antes tinham resistência de aderirem a ele e que hoje faz parte da realidade das pessoas. Então, assim como telemedicina, que em função dessa pandemia aceleraram o processo de aceitação, de ter a consulta por telefone ou entre paciente e médico, ela não tem como voltar, porque se está demonstrando muita eficiência. Então, nós vamos parar para pensar e fazer um filtro, como você falou no início, do que é que realmente trouxe de valor agregado no momento de crise, que pode continuar na nossa rotina e nos nossos próximos passos. Esse é um fator que nós vamos precisar de um filtro. Não foi só um modismo, não foi só uma necessidade. Assim como o Uber veio, e antes de regulamentar, antes de qualquer coisa, eles fizeram um investimento e estabeleceram. Então, tem muitos fatores nesse processo que engrenam nas oportunidades. Por isso que eu volto ao início da nossa conversa sobre esse momento, é um momento quântico, porque ele é de potencialidade. E a gente vai ter que saber medir o que tem mais potencialidade dentro dessas oportunidades. Então, todo esse processo vai ser muito dinâmico, inclusive na comunicação, inclusive na definição de próximos passos e etapas de qualquer segmento. Então, o ensino... como é que vai ser a rotina da volta às aulas para os estudantes nas escolas? Porque uma coisa é o mercado da escola pública, outra coisa é o mercado da escola da iniciativa privada. O ensino à distância, que tinha aí um pé atrás, que era uma coisa modesta, hoje ele virou uma realidade. Como é que ele volta a se comportar a hora que abrir as universidades, essa coisa toda? Como então, que volta, né?
como que volta. Então, a gente tem que fazer um filtro. O que é de verdade essencial para a nossa nova realidade. Porque o futuro é agora. Nós temos que viver o agora. Então, essa nova realidade faz parte do processo. Então, quem vai fazer esse filtro? Em primeiro lugar, é cada um, que vai vir já com uma conexão nova e um entendimento novo do seu ser. O que é prioridade para mim? É isso aí, não, total. E nessa história do ser, as pesquisas também mostraram que a galera está muito mais ansiosa, né? Deixa eu pegar aqui a pergunta aqui de um dos nossos ouvintes aqui, que perguntaram, você falou um pouco de lançamento, você deu um exemplo lá que o mercado estava sem confiança, lá em frente ao campo do Goiás, e aí vocês tomaram coragem e lançaram, né? É um momento muito diferente, mas serve de experiência para a gente aqui agora. Quando você sempre conseguiu ter um olhar muito forte do cliente, na dor do cliente. Por isso que a sua comunicação sempre foi assertiva nessa dor, né? Você vai ficar ali medindo como um médico, né? Quase como a telemedicina na década de 90. Ó, qual a dor desse cliente e tal. E você vê que a comunicação muito assertiva ali em cima. O que você pode falar para a gente? Aí duas perguntas numa só. Como que o cliente começa a retomar essa confiança, né? E aí, quando que você também espera a retomada do mercado em volume de venda? Então, primeiro o olhar do cliente, que naturalmente vai ter uma consequência para o mercado. Fala um pouquinho disso, porque o pessoal perguntou aqui. Tá, eu vou fazer igual uma vez um cliente me perguntou se eu garantia que ele fosse vender as unidades do empreendimento dele se ele apostasse naquela comunicação. Eu falei, se eu pudesse garantir, eu estaria numa cobertura em Nova York, não assim, cobrando em dólar. Então, Ô, Marcos, eu vou tirar o máximo que você conseguir entregar aqui, cara. Eu vou. Com o prazer. Essa futurologia, primeiro, o olhar do cliente é muito importante. Sim. Aí a gente tem que entender a fragilidade desse momento do cliente. E eu vejo assim com um pouco de preocupação quando eu tenho índices numa live de alguns artistas, né? Uma live de 7 horas, que a pessoa não tem uma assessoria, que essa live era para estimular o cliente e não para ele poder fazer uma festa para ele mesmo e até mesmo perder um pouco do equilíbrio e da sobriedade no processo. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter muita sobriedade nesse processo. Nós não podemos fantasiar uma realidade que existe, não podemos negar essa realidade. Agora, também, nós não podemos nos submeter a um pessimismo dessa realidade. Essa realidade é passageira. Eu estou acompanhando e filtrando os números, né? Quantos são os casos confirmados, quantos são as suspeitas, quantos são os óbitos, quantas são as recuperações. Por quê? Porque eu tenho que conversar de uma forma não só assertiva, mas muito confiável com esse cliente, com a dor dele. Então, esse não é o fim do mundo que pintaram. Então, esse é um ponto que a gente tem que ser muito assertivo e conhecer a fragilidade desse cliente nesse momento, desse mercado nesse momento. E ele está louco para tomar injeção de ânimo, ele não está louco para tomar injeção de pessimismo. Cloroquina, né? Então eu tenho que desenvolver uma estratégia de acelerar a volta do mercado de acordo com o que eu animo esse meu cliente, que hoje ele está paciente, né? Ou seja, tem uma brincadeirinha que eu falo que Deus encontrou com a peste, e aí a peste foi flagrada e Deus perguntou, o que você está fazendo? O que vai acontecer? Ele falou, não, eu estou com a missão, vou ali no Irã, que eu tenho que matar 500 iranianos. E Deus falou, para que isso, peste? Não, essa é a minha essência, minha eficiência. Passou 3 dias, Deus encontra com a peste e fala, peraí, você mentiu para mim. Você falou que no Irã matar 500 pessoas, morreram 5.000. Aí a peste falou, eu não minto. Eu matei 500. 4.500 morreram de medo. Então, essa é uma brincadeirinha que é muito séria, porque as pessoas estão com muito mais medo do que, de verdade, é o real da realidade. Então, eu tenho que entender isso para eu poder ligar a chave novamente desse cara, para ver onde é que eu cuido da dor dele, onde é que eu estimulo ele a voltar a ter um ponto de equilíbrio emocional para ele entender que a vida dele não pode parar aí. Então, eu tenho que estimular isso. E como é que eu vou estimular isso? Eu quero trazer a autoconfiança dele novamente. Eu quero fazer ele entender que o mercado é uma extensão do patrimônio da vida dele. Ele não pode, a partir de hoje, viver em luto. Ele não pode viver em depressão.
E como é que eu curo essa depressão dele? Então tem que ser muito assertivo para fazer uma recuperação de mercado. Ele quer ter confiança, ele quer ter segurança no investimento dele, ele quer ter perspectiva de novamente poder ganhar com tudo que ele investe e, principalmente, poder usufruir de uma forma agora que ele vai dar muito mais valor na vida dele, porque ele chegou no momento que ele ficou impactado. E não tem nada pior do que o medo para você mudar a chave ou virar a página, como a gente fala no Show da Manhã. Sim. E aí, ó, o Guilherme Eugênio lá tá te mandando um abração aqui, falou que você é o grande mestre dele aí. Obrigado, Guilherme. Eu sou o mestre e você é meu guru, então a gente anda junto. Essa história mesmo de achar o timing da retomada, de voltar ao boom, é uma coisa, acho que você falou muito bem, que tá em contato com o cliente, né? Tá conversando com ele muito. E aí até o Andrade está perguntando aqui do cenário político. E aí, pelo que você falou, tudo isso, o cenário político, econômico, está falando lá fora, os besterol, a depressão e tudo mais, isso tudo é um pacote que vira muito medo e cabe ao quem está vendo a gente aqui ir lá e desativar essa bombinha do medo, né? Foi isso que eu entendi que você colocou aí muito bem. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E a gente passar a ter ativistas da felicidade. Você é um deles, o Andrade pode ser um deles, o Guilherme Eugênio, e vários que não entram nessa historinha de deixar se abater por um momento onde você está tendo a oportunidade de ficar em casa com sua família, trabalhando home office, e tem muita gente que já fazia isso. Por exemplo, eu estou conversando com a menina que foi recepcionista minha na Central do Brasil, como você recordou, e hoje ela é a primeira dama do Google em Seattle, porque ela casou com um cara que hoje é o principal executivo da Google nos Estados Unidos. Tá? E, logicamente, ela falando aqui, a gente não sofreu muito, porque quando se instalou o coronavírus no estado dela, eles acharam que era onde ia ser o epicentro. E eles entraram em quarentena. E acabou que não foi. Está na Flórida, em Nova York, lá eles se cuidaram muito bem. Ela falou, home office a gente já trabalhava, porque na Google, ela falou, a Google não é uma mãe, é uma avó. Então, os caras vão lá, uma vez por semana, né, estabelece um horário de 3 horas e faz tudo de home office. Então, esse é um novo aprendizado também. Né? Então, pessoas que já estão nesse ritmo, ou seja, a vida não ficou tão ruim assim. Para muita gente, ela está se qualificando dentro de um propósito que foi acelerar o que ia acontecer. É por isso que a gente tem... Como nós vamos sair disso? Você está preparado? Essa é a pergunta. Para o pós-coronavírus? Então, a nossa missão é preparar, para não ter susto. Eu pensei. Não, não tem eu pensei. Eu achei. Não. Vamos trabalhar com a perspectiva que nós temos que virar a página, nós temos que sair desse temor, desse terrorismo do medo, partir para uma ação onde a gente vai ter muito mais filtro para qualificar o que é importante para a nossa vida, como a gente vai retomar o mercado, o que vai fazer as pessoas reacenderem no propósito. É isso. E aqui tem muita pergunta assim, né? O Andrade falando, outras pessoas falando que os clientes, e talvez mais que os clientes, os próprios profissionais envolvidos no mercado imobiliário e os clientes também que estão vendo a gente aqui, às vezes esperam de alguém, de um ministro, de um presidente, de um amigo, a solução do problema. Na verdade, o que você colocou aqui, a solução é cada um aqui, né? É ser você o ativista da felicidade, você levar o argumento para o cliente, que pode estar com medo, claro, e está, mas se você tiver os argumentos e convicto daquilo, ele vai se convencer. E aí, em todo lugar, como você colocou, tem otimista, negativo, pessimista, e os dados que a gente encontra, Marco, no mercado, trazendo um pouquinho do mercado, que eu estou mais mergulhado nele, é que tem muita venda acontecendo, é que tem muito cliente comprando, muito corretor vendendo. Murilo, o volume total caiu. Mas se eu pegar a fotografia de alguma empresa do mercado imobiliário, como eu conheço, está vendendo mais agora em abril do que vender em fevereiro, do que vender em março. Abril. Eu conheço, eu não vou citar nomes aqui, porque acho que vamos preservar, mas corretores estão vendendo mais em abril do que vendendo em março. No pico do pânico. Então, em todo o caos, o que o Marcos está dizendo é o seguinte, que eu estou interpretando, tá, Marcos? Depois você fala sim ou não.
Sem problema. É que no caos, incerteza e insegurança é possível prevalecer, mas vai depender de cada um, não é isso? É isso aí. E outra coisa, isso é o mesmo caso dos dados estatísticos do coronavírus. Morreram 10. Tá bom. Em comparação com o quê? 6 milhões de habitantes em Goiás? Então, cada segmento é um segmento. Não se deixou de vender. Não tem o boom de vendas. Mas tem segmento hoje que está se beneficiando. Tá? Nunca se vendeu tanto álcool gel que tem gente que está tomando banho de álcool gel. Se eu soubesse, eu tinha feito uma indústria de álcool gel com 6 meses de antecedência. Então, no mercado imobiliário, às vezes tem segmento que as pessoas estão aproveitando oportunidades. É diferente. Um público de alto padrão tem um público segmentado que compra. Mas acontece que essa venda ela não é por impulso, essa compra não é por impulso. Agora, tem oportunidades no mercado que, às vezes, o cara fala, não, peraí, o XP despencou ali, o dólar bateu ali, eu vou fazer um investimento aqui muito mais tranquilo, mais conservador. O que é o investimento conservador e garantido? O imóvel. Então, eu vou comprar e vou me garantir lá, porque isso aí vai passar e depois que passar, eu vejo como é que eu soluciono. Mas eu tenho o patrimônio, está garantido. Ele não vai voar. Então, essa é a dinâmica do mercado. Eu acredito que deveria ser a dinâmica das pessoas. Não tem salvador da pátria nesse momento, até porque tem uma divisão muito grande no país. Tem o lado A, o lado B, o lado C, o lado B, o lado E e o lado que não quer estar do lado nenhum. Então, a gente está vendo e assistindo isso todos os dias. O ministro que não converge com o presidente, que é o chefe dele. Um governador de estado que, às vezes, toma iniciativas particularizadas em seus estados. Ninguém está certo ou está errado. Cada um está fazendo o exercício que pode para enfrentar uma coisa que todo mundo desconhecia. O que a gente conhece? Eu falo aí para todos que estão acompanhando a gente. Faça melhor do que você fazia o que você sabe. Então, se você sabia vender, faça melhor o que você sabe vender. Se você sabia ser ativista da felicidade, seja mais ativista da felicidade. Porque tem um livrinho do Napoleão Hill que eu digo para todo mundo, mais esperto que o diabo. O diabo afirma que ele tem 98% da população. Porque todos seguem, porque todo mundo morre de medo e todo mundo é alienado. Deus só tem 2%. Eu estou fazendo campanha para elevar para 20% o público de Deus, que são os que acreditam, são os que querem empreender, são os que querem ser felizes, são os que querem, de verdade, encarar a vida como ela é. Então, esse é o momento da gente ter um coletivo consciente, de ter um coletivo forte, para a gente enfrentar esse coletivo que é ineficiente, que é pessimista. Sabe as palavras, Marcão. Apareceu agora aqui no final o Marcelo Borges da Terral, o João Paulo Reis da GPL, o Dênia, que você falou no começo, estava no começo com a gente aqui também. É esse tipo de gente que você falou que constrói o coletivo positivo e empreende e está realizando igual todos os nossos ouvintes aqui, que na verdade são participantes dessa live. Marcão, infelizmente acho que a gente tem que encerrar aqui, nós combinamos um prazo aí com a turma. É uma pena, o Vanelson falou que live igual essa não pode durar só 1 hora, ele está chateado. Então, pessoal, amanhã, show da manhã com o Marcão, né? Pode, às 9 horas, né, Marco? 8h30, das 8h30 às 10. Às 8h30 às 10, acompanha lá o melhor programa que você vai ouvir na cidade. E na próxima segunda também tem outra live aqui, que para quem perguntou aqui muito de venda, de mercado imobiliário específico, eu vou trazer os dados na próxima live, tá bom? E os links das lives anteriores eu vou colocar no YouTube, lá no YouTube, tá bom? Marcão, mensagem final para quem te viu aqui. Eu quero aqui, antes da mensagem final, te agradecer milhões de vezes a oportunidade que você me deu lá também com a Avante, lá na sua rádio. Né? É fantástico. Muito obrigado aqui de coração, a força que você me deu. Né? Hoje com a Almanai, eu quero, né, continuar em contato contigo, porque essas trocas são muito sadias. Muito obrigado, parabéns pela sua trajetória. Muito orgulho de poder compartilhar esse momento contigo. Obrigado mesmo. Não, eu vou cobrar, não quero agradecimento, eu vou cobrar, vou fazer uma agenda para a semana que vem, na próxima semana, você estar presente no show da manhã e a gente continuar conversando desse otimismo, dessa vitalidade, desse ativismo da felicidade e, logicamente, o que a gente puder fazer por essa nova etapa empreendedora sua. Gostaria muito que você estivesse mais próximo.
A Jovem Pan é um grande trampolim para tudo isso, porque eu sei que sua proposta é inovadora e é uma proposta de quem acredita, de quem sonha, e eu tenho certeza que vai se transformar em realidade. Obrigado. E mensagem final: seja todos ativistas da felicidade e não perca o compromisso de ser feliz, né? Porque essa é a nossa grande esperança, a gente aumentar o nosso percentual de ativistas para a gente combater os pessimistas e não ter todo esse sensacionalismo midiático depressivo de plantão. Então, bora! Beijo a todos. Bora! Bora! Ativismo da felicidade. Muito obrigado pela participação. Um abraço. Obrigadão, Marcão. Um abração. Obrigado a todo mundo que viu, tá bom? Vai ficar salvo aqui, quem precisar. Carmen, um beijo. As próximas vai ter você, viu, Carmen? Estamos falando, tá bom? Valeu, Marcão. Obrigadão. Valeu. Um abraço. Se cuida. Valeu. Gostou desse podcast? Então se inscreva, pois toda segunda novos conteúdos estarão disponíveis.